Tome a palavra de Deus nas suas mãos. Esse mês vai ficar difícil não se emocionar. O Senhor é bom, hein? É fortaleza no dia da angústia. Conhece todos que nele se refugiam, mas o texto não é esse. É Romanos 11. Romanos 11, 36. Versículo 36. Romanos 11, versículo 36. Enquanto você procura essa série dos cultos matutinos exclusivamente desse mês de junho, por conta das comemorações do nosso Jubileu de Ouro, é uma série diferenciada. Os pastores aqui trarão, dentro do tema, uma história para a glória de Deus. Só lhe deu glória. E hoje nós vamos ouvir Unidos pela Glória de Deus. E esse é o texto principal, Romanos 11, verso 36. Eu creio que a gente consegue não apenas falar de cor, mas lermos juntos. Vamos fazer isso? Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, exatamente em 1909, chegaram aqui, ainda na verdade havia mudado o nome, não era Vila da Concórdia mais, se chamava Vila Suzano. Chegaram aquele casal de americanos, Carl William Cooper e Sarah Chambers Cooper. Traziam da Bahia, porque tinham feito um trabalho missionário lá, desde 1902, traziam com ele uma filha adotada. E essa filha, nós reconhecemos o nome, a Blossom Cooper. Ela foi adotada, brasileira, por eles. E nós sabemos o primeiro nome do orfanato aqui da nossa cidade, o primeiro orfanato, Lar das Flores, conhecemos hoje, se chamava Blossom Home. E esse casal, ele, o Carl Cooper, ou Carlos Cooper, o Dad, tinha 43 anos. Ela, a Sarah, tinha 39. Então eles não eram, digamos assim, jovens aventureiros. Eu faço sempre essa comparação com Archibald Green Simonton, que com pouco mais de 20 e poucos anos veio para o Brasil lá em 1859. Não, eles eram vividos. Eles sabiam qual era a vontade de Deus para eles. E vieram para que lugar do Brasil? Em primeiro lugar na Bahia, e depois escolheram aqui. O miolo rural, que naquela primeira década de 1900, era só mato e uma pequena vilinha. Ainda a estrada de ferro estava avançando. Faz muito tempo. Evidentemente a Sarah, ela veio de berço presbiteriano. Você vai descobrir o nome dela, e eu agradeço muito os irmãos da Ipuscom, o nosso diácono Juninho, que fez essa repaginada na história com detalhes. Você vai encontrar o nome de Sarah, quando ela veio pela primeira vez, antes de estar casada com o Carl, aqui para o Brasil, lá em Campinas e em Lavras. Você vai descobrir o nome dela como cofundadora do Instituto Presbiteriano Gamon, que é um instituto famosíssimo na IPB. Existe e funciona até hoje. E o Carlos Cooper, o reverendo Dad, ele veio pela primeira vez ao Brasil somente naquele momento, para a Bahia, em 1902, e aqui em Suzano, em 1909. Ele se converteu através do ministério do Exército da Salvação. Por isso que você não tem uma ligação denominacional dele. Foi através deste trabalho, conhecido mundialmente, o Exército da Salvação. E ele permaneceu ligado até o fim da sua vida. E vieram para cá. Tantos lugares, tantas situações, americanos, com certeza uma vida, no mínimo, boa. Mas o que guiava eles? Se eles não viessem, hein? Se eles pensassem, aqui
Estados Unidos é tão bom. Vamos ficar aqui. Aqui podemos nem precisar aprender aquela língua difícil. Você sabe, e quem conhece outras línguas e já ouviram nativos de outras línguas falarem, segundo os linguistas, eu precisava agora do doutor em letras, o reverendo Laércio, para me dar o ok disso, mas eu tenho ouvido e lido bastante que a língua mais difícil de aprender é o português. Uma vez falaram para mim que o americano consegue aprender mais rápido o mandarim do que português. Tem muitas facetas. Preste atenção. O que esse povo veio fazer? Aonde? Na vila de Suzano. O que era aquilo em 1909? Gente, eu não consigo lembrar nem o que aconteceu semana passada. 1909. E é nesse momento que você precisa entender Romanos 8:36. Nós louvamos a Deus, os pioneiros que implantaram a primeira igreja evangélica em Suzano. Eu quase arrisco dizer em todo o Alto Tietê. E depois de um tempo, muitas décadas depois, após o falecimento de Sara, ele pediu ajuda. A primeira ajuda veio da igreja missionária, já existia um bom tempo depois, e a gente está falando lá da década de 40, e bem idoso, veio a falecer, e a igreja precisava de pastor. Havia um trabalho iniciante da igreja presbiteriana de Guaianazes, e aí você já está falando da década de 60, por aí. E aí se uniu as igrejas. O primeiro trabalho presbiteriano do Brasil, com a igreja evangélica, e aí o nosso lindo nome, Igreja Presbiteriana Unida. Repete comigo, Igreja Presbiteriana, presta atenção, é unida. Não é separada, não é individual, não é egoísta. Ela é... Ainda vou fazer um sermão que todas as vezes que eu falar o nome da igreja, você vai dizer... Isso, como eu fiz com as crianças uns anos atrás. Lembra, Elisângela? Orem por nós. A gente precisa também de oração. Aí você vai pensar, pastor, toda essa introdução é incrível, estamos exaltando os primeiros missionários, que realmente sem eles a nossa igreja não existiria. Não, você não está vendo, nem nas entrelinhas, nem na origem. Não foram eles, não foram os apoios da igreja missionária ou da IPB aqui. Não, foi esse poderoso e soberano Deus. O mesmo que além de nos unir e formar essa igreja e nos manter firmes, nós já passamos uma divisão, nós já vimos outras igrejas saírem de nós, mas aí plantadas. Nós já vivenciamos as lutas com espaço, nós só lutamos aqui. E ao longo de cada uma dessas décadas, completando de 1975 como igreja organizada IPB até hoje, 2025, esses 50 anos, nós temos visto uma mão atuando, uma determinação sendo guiada, um único e soberano Senhor sobre nós, esse Deus. E o texto fala para nós, do verso 36, coisas muito impressionantes. Ele tem nos unido pela glória dele e para a glória dele. Você conhece essas palavras? Porque dele. Isso indica uma origem absoluta, tudo procede de Deus. Ele é a fonte primária. Por meio dele, Deus é o agente instrumental de todas as coisas. Ele sustenta, ele governa tudo. É por ele e para ele. Para ele, tudo existe como um propósito final. E qual é o propósito final? Darmos a ele toda a glória. Nós temos aqui famílias maravilhosas que formaram aquela igreja. Eu vou deixar para outros domingos, não é? Para a gente não esgotar essa história nossa. Com certeza ele tem usado você hoje para firmar a igreja. Mas o objetivo
que Ele tem feito tudo isso, é para a glória dEle. Então, queridos, debruçando-nos rapidamente sobre esse único e poderoso versículo, que é uma doxologia, isto é um louvor a Deus. Paulo como que para aqui nesse capítulo 11, de 1 a 11, ele está falando do poder de Deus, da soberania de Deus, da eleição de Deus, da salvação de Deus. Ele está falando até de que mesmo os seus conterrâneos judeus tendo abandonado, ele crê que o Senhor ainda vai salvar alguns. E ele vê a obra gloriosa sobre os gentios. E aí então Paulo para e ele adora ao Senhor. E você tem esse louvor, essa oração de gratidão, esse hino que nós chamamos de doxologia, que se encontra aqui dos versos 33 a 36. Mas é esse 36 que eu resumi as palavras principais que devem chamar a nossa atenção. Em primeiro lugar, dele são todas as coisas. Repito, a origem absoluta está em Deus. Deus é a fonte de tudo o que existe, tanto na criação como na história, na redenção e na igreja. Nada existe sem a sua vontade. Meus irmãos, isso inclui nossa vida, isso inclui nossas famílias, nossos bens e até mesmo os sofrimentos e provações que nós passamos. Aplique dele ser todas as coisas, a sua vida, a nossa história aqui. Primeira aplicação, rejeite qualquer pensamento de independência. Não somos autossuficientes, louvado o nome do Senhor, nós dependemos dele para tudo. A nossa igreja depende dele para continuar existindo. Segunda aplicação dessa primeira parte, tudo o que você é e tem vem de Deus. Reconheça isso com humildade e gratidão. E sabe, amados, isso me liberta. Quando alguém vem dizer, o senhor falha, o senhor falta um monte de coisa, o senhor é fraco, eu digo, aleluia, é verdade. Porque quem é suficiente em mim é o meu Deus. Porque o Senhor tem mostrado que a existência da nossa igreja é por amor e dádiva dele, então eu não posso não ser grato, você não pode não ser humilde. Nós precisamos reconhecer que tudo vem dele. E quando olhamos o nosso contexto brasileiro de hoje, onde nós temos aquela cultura do mérito pessoal, da vitória própria, a igreja, sabendo que do Senhor são todas as coisas, a igreja de Cristo, a nossa igreja, ela deve proclamar que tudo vem de Deus e nada é do homem. A nossa história veio do Senhor. O nosso sofrimento está no comando do Senhor. As bênçãos não é que merecemos, é porque Ele é dadivoso. Ele é abençoador. Por isso eu convido você a ir para a segunda parte desse Romanos 11:36. Porque dele são todas as coisas. Então o texto disse, porque dele e por meio dele são todas as coisas. Por meio dele são todas as coisas. Ele é o meio e sustentação providencial. Amados, Cristo é o meio por quem tudo é sustentado. Lembra de Colossenses 1:16 e 17? Ele sustenta tudo, a palavra do seu poder. A redenção, amados, acontece por meio do Senhor Jesus. Nós somos alcançados, somos igreja, porque nós somos redimidos em Cristo. Não pode, não cabe mérito nosso aqui. Não tem. Vamos aplicar esse segundo ponto à nossa vida. A igreja não vive de estratégias humanas. Podemos planejar, não é pecado, podemos imaginar, podemos nos animar humanamente falando, mas a igreja, ela não será estabelecida pelas estratégias das pessoas, dos homens, mas é pela ação contínua de Cristo. E você percebe na história da nossa igreja a ação contínua de Cristo. Você vai perceber erros, pecados, desencontros, mas o incrível é que acima de tudo isso, e utilizando todas essas coisas para a glória dele, está a ação contínua do nosso Redentor.
Você deve aplicar esse segundo ponto à sua vida, lembrando que em tempos de crise econômica, de crise política ou moral no nosso país, você tem que continuar confiando que Cristo ainda governa todas as coisas. Ele governa sobre a nossa igreja, Ele governa sobre a nossa cidade, Ele governa sobre o universo. Quando você se olha, membro de uma denominação histórica, ainda pela bondade de Deus ancorada nas raízes da reforma protestante do século XVI, isto é, sempre voltando à palavra, o que a palavra diz, para podermos dar toda a glória ao Senhor, precisa do somente a Escritura. Muito bem, então nós devemos lembrar, não é pelo braço do homem que a obra de Deus avança, mas é por Ele. E Ele quer usar você. Isso é o mais incrível. Estou falando sério. O mais incrível não é a obra avançar. O mais incrível é a obra avançar usando a minha vida, usando a sua vida. E ela avança. É porque Deus é todo poderoso. Vamos para o penúltimo ponto. O Romanos 11:36 nos disse, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Finalidade última, qual é? A glória de Deus. Meus amados, lembremos que tudo foi criado para a glória dele, a criação, a salvação, a igreja, tudo converge para ele. Então nós vivemos, como diz em latim, coram Deo, isto é, diante da face de Deus. Lembre-se disso. Nada que temos vivido como igreja de Cristo aqui, como igreja presbiteriana unida de Suzano, está longe dos olhos do Senhor. Tudo Ele vê, Ele conhece as motivações do nosso coração. Vivemos a cada instante para a glória dEle. Você não está só glorificando a Deus quando você vem no domingo na igreja. Aliás, que miséria só vir no domingo. E tem vezes que vem só de manhã ou só à noite. Não, é miséria maior ainda. Não. A cada respirar, a cada pensamento que você, crente, faz nessa vida, do lado de cá do céu, tem que ser, é para a glória desse Deus. Vamos aplicar isso para nós? Pergunte-se, seja sincero agora. Pergunte para você mesmo, a minha vida tem glorificado a Deus ou tem glorificado a mim mesmo? Quando as pessoas olham para mim, na minha caminhada cristã, elas veem quem? Elas veem o pensamento, desejo, esforço, projeto, ações, para a glória de quem? Minha glória, é meu nome que aparece na placa da igreja, é o seu nome, é você que fica chateado se as pessoas não reconhecem o que você faz, ou de fato você entendeu, tudo é dele, por meio dele e para ele. Ministérios da igreja, trabalhos da igreja devem ser constantemente avaliados. Sim, estamos fazendo isso para a glória de Deus ou para o prestígio institucional? Eu amo a denominação, mas eu não posso ser denominacionista. Eu preciso ser bíblico, eu preciso ser cristão. A nossa igreja, a nossa denominação, que a nossa igreja representa, ela precisa constantemente resistir à tentação de se adaptar à cultura do sucesso e retornar sempre, e de novo, à centralidade da glória de Deus. Último ponto. É o final glorioso de Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, quando? Eternamente. Amém. Assim seja. Glória a Ele eternamente. Isso é a resposta da adoração, a resposta da doxologia e da humildade diante do mistério do poderoso Deus. Sabe, amados, depois que Paulo discutiu os mistérios profundos como a eleição, o endurecimento de Israel, Paulo então não tenta explicar tudo, ele apenas adora. Adora. Como chegamos aqui? Olha, nem sabemos direito, podemos contar a história, mas nós temos que adorar esse Deus, nós temos que louvá-lo. Não está na sua mão, nem na minha, graças a Deus. Está nas mãos dele, adore-o.
Paulo fez isso. Essa doxologia é o clímax dos capítulos 1 a 11, como me referi no início. Então aplique para você, aplique na sua vida. Nem tudo será entendido nessa existência, não, mas tudo pode ser motivo de adoração. O nosso cinquentenário tem que ser motivo de adoração. Sim, aqui este campo foi regado com muita bênção, alegria e com lágrimas. Aqui pessoas foram edificadas, aqui pessoas sofreram. Mas tudo isso tem que empurrar você para adorar verdadeiramente o nosso Deus. Aplique mais a sua vida a esse ponto. A resposta adequada ao Deus soberano não é debate, é adoração reverente. Isso mesmo. Adore. Perceba que Ele está aqui. Independente se você sente alguma coisa, algum arrepio na sua carne, Ele disse na sua palavra: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele tem estado nessa igreja. Quando Ele não está numa igreja, essa igreja não é dele, e essa igreja desaparece. Somente as igrejas de Cristo é que podem viver a ordem dele. Nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja dele. Então o que você está vendo ao longo dessa história é que Ele está mantendo aqui o adore reverentemente. E amados, não esqueçam, em um país polarizado e confuso, a igreja deve ser um lugar de exaltação humilde e centrada em Deus. É a igreja, pela palavra do Senhor, que dá direção à sociedade ao redor. É a nossa igreja aqui, que talvez alguns passem na frente, já ouviram essa história. Oh, eu nem sabia que tinha uma igreja. Brincadeira, de vez em quando eu ficava antes meio chateado. A gente está aqui há décadas, como é que você não sabe? Ah, a fachada é feia. Estamos pintando, não acabou ainda. Estamos pintando. Dessa vez vamos ver essa igreja. O conselho entendeu que essa cor vai fazer o povo ver. Mas você acha mesmo que a gente está baseando-nos na cor? Ou quando construir uma igreja maior aqui, você acha mesmo que o nosso coração está nisso? É no Cristo. É no Cristo. É no Cristo. Não é em você ou em mim. Não fica preocupado com as pessoas, ore por elas, ombreie-as, empurre-as para perto de Deus, não para longe. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A nossa história é dele, por ele e para ele. A trajetória dos Cooper não foi fruto de planejamento humano apenas. Deus orquestrou cada passo para que uma igreja fosse plantada aqui em Suzano, para a sua glória. Assim a nossa identidade não está no passado, mas no propósito eterno de Deus. Sabe, amados, nós precisamos viver em unidade com um propósito eterno. Paulo diz dele, por meio dele, para ele, não é isso? Isso não apenas se refere à criação, mas para nós, igreja, a união entre os crentes, união. Você está sofrendo, eu tenho sofrimento também. Que os nossos sofrimentos nos unam. Você está feliz, recebeu uma bênção. Então que as nossas alegrias também nos unam. Quer seja tudo bom ou tudo ruim. E isso deve unir os crentes. Como a união entre os primeiros evangélicos. Aqueles presbiterianos com a igreja missionária. É frutificação para a glória de Deus. Repito, não é apenas projeto humano. Amados, vivemos para a glória de Deus hoje. Esse ano do jubileu 2025, nosso cinquentenário, num mundo totalmente voltado, repito, para a autoimagem, para o sucesso pessoal, nós somos chamados para viver contra essa corrente. Como o lema dos reformadores, só lhe deu glória, seja no trabalho, na família, no culto, tudo deve apontar para o Senhor, para o Senhor.
Uma irmã entusiasmada falou assim: pastor, nós não vamos mais falar glória a Deus, nós vamos falar só lhe deu glória. É porque a gente é reformado. Tudo bem, glória ao Senhor, só lhe deu glória, aleluia. Louve, murmure menos, louve mais. Puxa, eu quase ia pregar só com entusiasmo. Saiu uma exortação, perdão. Eu chego lá. Tudo deve apontar para Deus. Conclusão. A Ele, pois, a glória. O que nos une, irmãos, não é uma tradição. O que nos une não é uma instituição, ou mesmo a memória histórica. O que nos une é a glória de Deus. Essa glória nos redime. Essa glória nos transforma. Essa glória nos envia como cooperadores no reino. Como bem expressou aquele puritano do passado, chamado Jonathan Edwards. Ele disse assim: Deus é glorificado não apenas por sua glória ser vista, mas por ser amada e refletida em suas criaturas. As pessoas devem olhar para nós, membros da Igreja Presbiteriana Unida de Suzano, e ver a glória de Deus. E ver que a nossa motivação é a glória de Deus. Que o nosso entusiasmo, ânimo e persistência, e perseverança e resiliência é a glória de Deus. É para a glória de Deus. É por meio desse Senhor. Amém. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor comigo. Ó Pai, bendito e glorioso, exaltado seja o teu nome. Não merecemos nada disso. A nossa gratidão é porque a sensação real é que nós não conseguimos fazer nada. Se ficasse em nossa mão, nós iríamos estragar o teu reino. Mas o Senhor é tão poderoso e não deixa a sua glória ser perdida ou dada a outro, que o Senhor nos salva, vem nos transformando, vem nos fazendo verdadeiramente testemunhas tuas. O Senhor tem abençoado a Igreja Presbiteriana Unida de Suzano. Mesmo aqueles que não fizeram parte nem de 1/3 dessa história, se sentem abençoados. Nós queremos te agradecer e queremos confessar. Perdoa-nos, Senhor, quando nós não somamos a essa tua glória. Perdoa-nos quando o nosso coração não está totalmente inclinado a fazer o que o Senhor quer para a tua glória. Perdoa, porque sabemos que o Senhor vê o nosso arrependimento e nos perdoa. E o Senhor vai conduzir nossa igreja para a tua glória, quando todos nós estaremos perante o Senhor, em novos céus e nova terra, recebendo a dádiva de um corpo glorificado e de vivermos sempre diante de ti para a tua glória. Ó Deus, firma nossos passos assim, conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.